As maiores lembranças da minha infância realmente são pontuais, né? Eu vou buscar alguma coisa lá no Poço, na Avenida Comendador Leão. Eu pequeno mesmo, sabe? Me lembro que eu dormia 6 horas da noite. Repara só, então eu era pequeno mesmo. Ali eu fui atropelado. Me lembro, não do atropelamento, mas me lembro do hospital. E no hospital eu ganhava maçã, uva, pera. Olha só, aquela coisa que associava você estar doente com ganhar coisas, frutas, mimos, né? Fui atropelado ali, acho que eu tinha 5, 6 anos, não sei. Atravessei na frente do ônibus e um carro veio. Meu irmão Cícero Seton, que já nos deixou, sabia a placa do carro que me atropelou. Isso, Comendador Leão. Depois aí a minha lembrança vai para Rua do Cravo, na Pajuçara. Aí já, acho que eu fui para ali acho, com 7 anos de idade e tal. E aí, muita coisa boa ali na Rua do Cravo, o Cine Rex, né, ali perto. Minhas amizades de infância, Meio Quilo, Zezinho, Meio Quilo, irmão de Valmiro, de Herbe, de Raimundo, filho de Dona Maria. Meio Quilo fez parte da minha infância. Meio Quilo, craque de bola, depois jogou futebol profissional pelo CRB e tal. E Meio Quilo, ainda hoje, nós nos encontramos. Então, Rua do Cravo, né? Papai botava uma cadeira de balanço. Quando eu falo papai, eu estou falando de Seton Neto, o gringo do samba, um dos fundadores da Rádio Difusora de Alagoas, a pioneira, em 1948. O gringo do samba cantava muito, papai, tudo que é gênero. Era conhecido como gringo do samba, mas cantava de tudo. Papai botava uma cadeira de balanço na porta, na cadeira, na calçada. E às vezes pegava no sono com o rádio em cima da barriga. Tinha o pessoal, os amigos da Pajuçara, os amigos dele e tal. Às vezes roubava o rádio dele de noite, eu devolvia ele no dia seguinte e tal. Então, Pajuçara, aí, futebol, a praia, a beira da praia, a capitania, né? Era o campo da capitania, né? A capitania dos esportes era um campo ali, eu não sei nem como é que está aquilo ali hoje. Nós jogávamos bola ali, muita infância na Pajuçara. Para depois nós nos mudarmos para o centro, para o Beco São José, ou Tiburcio Valeriano, né? Como diz o Becker, cada rua da cidade devia ter um nome só, mas o Tiburcio Valeriano é o meu Beco São José. E aí acho que vim para ali com 10 anos de idade, porque aí eu me lembro que eu fazia o 4º ano primário no Dom Pedro II. Né? Tinha feito meu jardim infantil na Pedro Monteiro, no Jardim Infantil Ismar de Góes Monteiro. Isso morando no Leão, morando no Pajuçara, etc. Mas aí aos 10 anos, quer dizer, em 67, estava eu no centro da cidade. Né? E aí dali, do 4º ano primário, fiz o primário inteiro no Pedro II, mas acho que a mudança para o centro foi em 67. E dali eu fiz a admissão, na sequência, para o Colégio Municipal Rui Palmeira. E estudamos, tinha um curso de admissão, tinha 2 meses no final do ano. Você estudava 2 meses para fazer a prova, era um vestibular para você entrar para o ginásio. Né? E eu passei, nesse vestibular, em 2º lugar, eram 800 e tantos candidatos, e eu passei em 2º lugar. Em 3º lugar foi Altiel, meu amigo Altiel, e em 1º lugar, minha amiga Lúcia Marques. O fato do papai ter feito parte do caste inaugural da Difusora foi decisivo, porque essa relação do papai com a música, né? Ele profissionalmente, lidando com a música profissionalmente, como atividade mesmo, né? do rádio, e a mamãe em casa
cantando muito. A mamãe cantava muito bem, Dona Terezinha Autílio Seton. Cantando muito, a mamãe muito afinada, um bom gosto musical fantástico. E no caso, nós tínhamos uma radiola grande, enorme lá em casa, na sala, e se ouvia música, sempre. Então eu cresci num ambiente musical, tipo, ouvindo música. Não que eu ouvisse, eu estava ali brincando, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas a música tá. E aí depois foi que eu vim ver, bem cá mais na frente, eu vim ver que tudo aquilo que eu ouvi na minha infância, ouvi sem saber que estava ouvindo, sem prestar atenção, mas aquilo fez a minha memória musical. E aí foi muita coisa que eu vi ali. Jamelão, de Altemar Dutra, de Nelson Gonçalves, Cine Rodrigues, Francisco Egídio, Ari Lobo. Esse disco de forró do Ari Lobo, marcante, vim ver depois o quanto Ari Lobo me influenciou e o quanto Gordurinha me influenciou com suas composições dentro dos discos. No caso, esse disco em particular é a minha lembrança de disco de forró na infância, esse disco do Ari Lobo. E os demais discos eram tudo da velha guarda e tal. E aí eu convivia, eu via músicas que tinham começo, meio e fim. E eu acho que isso define o meu trabalho como compositor, né? Eu gosto de começo, meio e fim. Então, a presença, a influência do gosto musical e da capacidade de cantar, né, do talento de cantor do papai e da mamãe, fatais para a minha formação. Interessante que em 76 eu estava passei no vestibular de economia. Em 76, eu fui da turma 762, ou seja, a turma que começava no segundo semestre, porque eram 60 vagas, eu fui, acho que o 33º, eu estava na segunda metade das vagas, então comecei no segundo semestre de 76. E a minha amizade na faculdade com Elvio Braga Vilas Boas, que tinha como irmão Paulo Renaud Vilas Boas, poeta, compositor maravilhoso, já nos deixou, o Paulinho já nos deixou faz tempo. E essa minha amizade com o Elvio e com o Paulinho, o Paulo, dentro do Grupo Terra, junto com o Chico Elpidio, né, com o Zailton, né, Marcos, Vagareza, Gancho, Cláudio, Edson, Bezerra, pessoal do Terra. Então, 76, eu estava entrando na faculdade e fiz a minha primeira composição em parceria com Paulo Renaud. Eu que sonhava, ansiava, desejava muito compor alguma coisa, mas eu achava que não era pro meu bico. Eu já tocava violão, já cantava, já fazia o que eu já fazia cover, né? Porque eu cantava meio um monte de coisa, inclusive como eu gostava de inglês, era bom aluno de inglês, cantava músicas em inglês e tal. Então, mas eu não achava que compor era pro meu bico. Eu achava que era uma coisa, um talento especial que você nascia com ele já de cara, sabendo que tinha e tal. Mas aí eu fiz a minha primeira composição em 76, botando uma melodia num poema do Paulo Renaud, né? Um de cada, o nome do poema. E um poema politizado, né? O Paulinho tinha essa visão politizada das coisas, o Paulinho se envolvia muito, né, com as questões políticas, ou seja, era um cara do movimento estudantil. E aí eu me descobri botando melodia numa letra. E aí daqui a pouco fiz uma sozinho, ou seja, de 76 para 77 eu tinha algo em torno de 8, 9 músicas já feitas. E aí eu participei do meu primeiro festival, que foi o primeiro Festival Alagoano da Canção Nordestina, um festival feito pela TV Gazeta, organizado por Edécio Lopes, né? TV Gazeta, feito pela TV Gazeta, feito pela Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta que ficava na Rua do Comércio, ali perto de onde eu morava. E eu consegui
junto ao Grupo Terra, como eu já conhecia Chico Elpidio através do Paulo Renaud, através do Elvio Braga, aí eu consegui que o Grupo Terra cantasse comigo a minha música, Desesperança. E eu cantei junto com o Chico. Essa música não fazia parte do Terra ainda. E aí classifiquei a música, nisso me envolvi com o grupo e foi tempo que o Marcos Vagareza estava saindo de Maceió para ir para São Paulo. Quando eu falo Marcos Vagareza, estou falando de Marcos Fraqueza ou o Marcos da Dona Dilza, né? O Marcos do Deninho, o Marcos Maceió, que é um compositor que mora em São Paulo faz tempo, mas que as raízes dele estão bem firmes aqui junto aos nossos coqueirais. Segundo ele próprio diz, minha terra tem coqueiros onde o vento faz canção. E aí nessa brincadeira fiquei eu no Grupo Terra, grupo esse que eu tinha visto num show no Teatro de Arena e tinha ficado deslumbrado com um grupo de trabalho autoral. E aí eu caí de paraquedas no Grupo Terra. Aí a coisa andou. Ter tocado na noite, né, aqui em Maceió, foi uma experiência muito nova. Quer dizer, eu não comecei pela noite, eu comecei pelo Grupo Terra. Repara só, eu comecei logo pelo top de linha. O Grupo Terra era uma coisa muito especial na música alagoana. As pessoas envolvidas com o Grupo Terra, pessoas de primeiríssima linha, em termos de musicalidade, etc. E meio que com o Grupo Terra, quase que concomitantemente, passei a fazer parte também do Cuca Samba, que o Chico Elpidio, o mesmo Chico Elpidio que dirigia o Grupo Terra, era o arranjador do Grupo Terra, etc. Quem era o cabeça pensante musicalmente falando do Grupo Terra. O Chico também era arranjador, etc., do Cuca Samba, né? Um conjunto de samba. Maceió tinha 2 conjuntos de samba tradicionais na época, era o Chiquitim, que tocava no Iate, e o Cuca Samba, que tocava na Fênix. E através do Chico, terminou eu que entrei também no Cuca Samba. Então, eu que tinha planos de fazer música, eu tinha vontade de ser compositor, mas achava que não era para mim. Eu tinha vontade de ser crooner de uma banda de baile, mas não aconteceu isso. Em vez disso, quando eu ia para os bailes, eu ficava assistindo mais o conjunto tocar e tal, né? Me lembro, inclusive, vi uma foto recente dos Bárbaros, uma foto onde aparece o Nelber Jatobá, junto com o Maxwell, que é irmão do Marcos Fraqueza, né? Maxwell, que é o Suel. O Carlos Moura, e quem era a quarta pessoa, e agora me fugiu, quem seria o batera? Eram 4 pessoas na foto, Nelber, Carlos Moura, Suel, está dando um branquinho aqui, tudo bem. Mas eram os Bárbaros, certo? E aí eu me lembro dos Bárbaros tocando num assalto, um conjunto com bateria, guitarra, base, guitarra solo e contrabaixo. Em casa, numa festa dentro de casa, eu me lembro os Bárbaros tocando. Então, eu ficava pastorando, né, os conjuntos de baile, isso eu, né, adolescente. E eu sei que eu já não comecei pelo conjunto de baile, já comecei pelo Grupo Terra e pelo Cuca Samba. O que aconteceu? A noite, para mim, já veio depois, já com os festivais. Eu passei a fazer noite, depois não vou me lembrar aqui exatamente em que ano eu comecei a fazer noite, mas veio na sequência, né? E aí eu me lembro quando eu comecei, 2 lugares onde eu fiz noite, que era o Sargaço, ali no Hotel Ponta Verde, era um porão, um bar, uma boate, uma música ao vivo, no Hotel Ponta Verde, Sargaço. E também no Lua Cheia, na Garça Torta. Garça Torta? Baixuma? Tudo bem. Lua Cheia. Eu fazendo noite, violão e voz, certo? Com o repertório totalmente dos outros. Eu já compunha e tal, mas eu não usava a música minha, eu usava. E nessa brincadeira foi quando eu
me transferi, passei fui morar em São Paulo um pouco em 84, tinha feito um concurso aqui do IAPAS, e lá, quando eu estava lá em São Paulo, com poucos meses que eu estava lá em São Paulo, fui chamado, tinha passado no concurso, fui chamado para assumir, aí voltei para Maceió, aí trabalhei um ano em Rio Largo, como funcionário do IAPAS, né? Lá, trabalhei em Rio Largo. Por acaso, o chefe lá do serviço de Rio Largo era o Gilberto, violonista dos bons, poderoso, e tinha, nas pós-expediente e tal, tinha o Badachinha, né? Então, aí rolavam os violões, rolava aquela galinha especial, etc. Então, passei um ano em Rio Largo, meu primeiro ano de previdência foi em Rio Largo. E aí, pedi transferência, pedi remoção de Rio Largo para o Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro sem conhecer o Rio de Janeiro. Eu conhecia São Paulo, tinha estado um pouco antes lá, antes de eu assumir no IAPAS, mas tinha umas amizades lá pelo Rio e tal, e eu fui morar como funcionário do IAPAS no Rio de Janeiro, para justamente buscar mais um contato mais próximo com a música já, né? Aí eu posso dizer, isso aí é o quê? 84, 85. Quer dizer, eu comecei a compor em 76, 77, 85 já estou com uma estradinha, né? Aí tal, já tem um bocado de coisa que aconteceu por aí. E fiquei lá no Rio de 85 a 89, 90, acho que 90 eu estava de volta. Mas passei 4 ou 5 anos no Rio de Janeiro e foi bom tudo, né? Aprendizado e tudo mais, e contatos e tal, e ver, fazer noite também, etc. E tal. Mas tudo soma, né? Eu sou ruim de memória, eu estou até achando mais coisas do que eu pensei que eu pudesse achar. Nessa vasculha, nessa caça às bruxas, não, caça aos duendes. Aí nessa onda de festivais, né, que eu já tinha participado, comecei com um festival aqui em Maceió, em 77, né, o festival da Rádio Gazeta e tal. E aí, 90, eu já estava em Maceió, cheguei de volta do Rio, 90, então, o Canta Nordeste... acontecia o Canta Nordeste de um formato diferente e tal, as coisas aconteciam muito em Recife e tal. Mas 94 e 95, 93, 94 e 95, eu participei, fui finalista 2 vezes, em 94, numa parceria com o Chico Elpidio, música Serra Pau, e 95, no ano seguinte, com a música Quem Dera Que Cesse, aí era minha só. E aqui aconteceu a eliminatória aqui em Maceió, e a gente fui fazer final. Em 94, eliminatória aqui, depois final em Recife. Em 95 já teve eliminatória aqui, mas aí teve semifinal no Maranhão. Ou seja, transmissão ao vivo pela televisão para o Nordeste, pela Globo Nordeste, no horário nobre, né? Horário pós-novela. Imagina que era depois da novela das 8, que era perto de 9, né? Mas a visibilidade, né, fantástica, que a gente estava para o Nordeste inteiro. Conheci muita gente. A coisa melhor do festival é justamente um mundo de gente. Então, um festival regional, amizades que eu tenho ainda hoje, com quem eu convivo musicalmente, gente que eu conheci nos festivais. Então, o Canta Nordeste foi muito importante como festival e, principalmente, por ampliar os horizontes, conhecendo muita gente e mostrar muito a cara para o Nordeste inteiro. Ainda hoje rende. Eu lembro de você no Canta Nordeste. Caramba, bota tempo e bota tempo. Aí a minha história com o forró começa de uma maneira interessante. Em 1982, eu, com essa história de ser letrista, né, de compor, tanto eu componho sozinho, letra e música sozinho, como eu componho a música primeiro e boto a letra depois, como quando eu faço com parceiros, eu pego a melodia pronta para escrever em cima da melodia. Quando eu escrevo já é letra. Então, nessa condição de letrista, eu tinha botado uma letra numa melodia de um forró de Pedro Sertanejo, pai de Oswaldinho, do acordeão. O Pedro Sertanejo, baiano, de Euclides da Cunha. A mãe do Oswaldinho, de Palmeira dos Índios.
quer dizer, Raízes de Alagoas na história. E o Oswaldinho, carioca de Duque de Caxias, né? Mas aí esse contato que eu tive com o Oswaldinho aqui, pelo Pixinguinha, teve uma ponte. E eu fiz essa letra para um forró do Pedro Sertanejo, um forró chamado Campo Formoso. E nesse encontro com o Oswaldinho, vendo por essas bandas, eu mostrei para ele, e o Oswaldinho disse: eita, rapaz, o pai vai gostar de ver essa música com letra. Ela tinha sido gravada anteriormente, depois que eu vim ver que ela já tinha tido 2 gravações. Uma do próprio Pedro Sertanejo, bem lá para trás, e outra do Oswaldinho, que foi essa que eu vi, a do Oswaldinho. Resultado, o Pedro fez um disco novo, né? Metade cantado, metade instrumental, e eu fui a Oswaldinho disse: você tem coragem de vir para São Paulo cantar a sua música aqui na gravação? Eu digo: oxi, tá brincando. Fui bater lá, isso em 82. E aí aconteceu esse forró, mas eu não sabia que estava entrando no que passaria depois a ser a minha atividade maior e principal dentro da música, que é o forró. Então isso foi em 82, esse disco inclusive tocou na difusora da época, inclusive Adelmo dos Santos. Adelmo me chamava de Rio Formoso. Eu digo: Adelmo, a música é Campo Formoso. Ele me chamava de Rio Formoso, por causa, a música tocou na rádio e tal. Mas até aí tudo bem. Isso foi em 82, a partir da minha relação com o Oswaldinho. Ora, desse 82 daí, até eu ir morar no Rio de Janeiro, de 85 para 90 e tal, né? Me encontrando mais com o Oswaldinho, etc. E tal. Resultado, 92, 10 anos depois desse primeiro forró gravado, Elba Ramalho grava uma música minha de Oswaldinho, na hora H, né? 1992. Eu não era forrozeiro ainda, eu não sabia que era forrozeiro ainda. Mas no que a Elba me gravou, certo? Aí as atenções dos forrozeiros, principalmente do mestrezinho, que na época ainda era Zinho. Mestre passou a ser depois, apesar de que ele sempre foi mestre no forró. E aí o Zinho, que já tinha estado comigo no disco de 77, o Zinho tinha participado do Festival da Gazeta de 77, com o Erivan, tá lá no disco. Erivan Alves, Erivanzinho, cantando a música de Oscar Almeida. Alegria de pobre dura pouco, existe um ditado que diz, mas isso é ditado para louco, sou pobre e muito feliz. Guardei isso, né? Isso foi 77, lá atrás, lá vem o Zinho. E aí, 92, Elba, na sequência, 93, Cláudio Rios gravou uma música minha, uma marchinha, lá em Recife. Eu acompanhei até a gravação. Foi quando eu conheci o João Silva, dentro do estúdio, trabalhando, produzindo o disco do Cláudio Rios. E aí, através do contato, do convívio, 2, 3 dias com o Cláudio Rios e João Silva, o João Silva disse tanto: preste atenção no serviço, preste atenção no serviço. Ele dizia isso quase que como uma respiração. E eu terminei fazendo uma música com esse tal do preste atenção. E quando eu fiz esse forró, eu liguei para o Zinho e perguntei: Zinho, já fizeram algum forró usando o preste atenção no serviço? O Zinho disse na hora: não. E se o Zinho disse não, é porque era não, porque o Zinho conhecia. O Zinho tinha uma bagagem, sabia muito de forró, de conviver e tudo mais. Aí eu digo: Zinho, eu fiz uma música que brinca com isso. Preste atenção no serviço e tal. E o Zinho disse: eu gravo. E você nem ouviu, não. Mas eu vou para aí ouvir agora. Mas já sei que vou gravar. Resultado, eu morava no Inocop. O Zinho morava por ali, pelo Tabuleiro também, mais para cá, perto da bomba do Gonzaga, por ali e tal. E o Zinho foi bater lá em casa e eu mostrei para ele: eu sou o forró. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe um nó. Preste atenção no serviço, menino, eu sou o forró. E foi música de capa do disco do Zinho de 94. Quer ver só, né? Elba tinha me gravado em 92, né?
música minha de Oswaldinho, em 93, na verdade, em 94, o Zinho estava gravando um disco que deu nome ao disco. Eu Sou o Forró, era o nome do disco. E está lá, Zinho e Banda Girassol. Aí, nesse mesmo ano, 94, nesse disco tinha 3 músicas, 2 músicas minhas, Eu Sou o Forró e Por um Triz, que é um choque, e mais uma parceria minha com o Zinho. Mas nesse mesmo ano, ainda deu tempo do Jorge de Altinho também me gravar, já por conta do fato de que a Elba tinha me gravado, que o Zinho tinha me gravado, e aí Jorge me grava também em 94. A música Vai Um, Vem Cem, e foi o sucesso do disco de Jorge, em 94. No dia que você falou pra mim, meu bem, que ia embora, não deu pra consolar meu coração, que ainda hoje chora. Bom, aí eu já estava no forró, mas não tinha feito a opção de carreira. Eu não tinha disco solo ainda. Eu tinha feito uma tentativa de uma fita cassete de 89 para 90 e tal, mas eu não tinha me resolvido. E aí, 94, 95, lá vou eu, faço um show no Circo Pirueta. Inclusive o Zinho participou desse show, subiu no palco comigo e tal. E eu cantando forró para o povo sentado. Circo Pirueta para Sinibu. 11 de agosto de 1995. Quando eu acabei o show, eu digo, eita, meu negócio é com um forró. Dá para eu fazer tudo que eu pensava em fazer de música cantando forró, porque dá para cantar forró também para um público sentado. Então, ali, eu assinei o meu contrato com o forró, já que tinha sido carimbado com Pedro Sertanejo em 82, Elba Ramalho, 92, Zinho e Jorge de Altinho, 94. 95 eu decidi, meu negócio é forró. 96, meu primeiro disco de forró. Já a minha relação com os hinos ocorre justamente, começa no ano 2000. Teatro Deodoro, dia 17 de maio de 2000, eu estava lançando o meu terceiro disco de forró, o disco Ventos do Nordeste. E nesse disco tem uma música que chama-se Não Há Quem Não Morra de Amores Pelo Meu Lugar. Essa música é um apanhado iconográfico de Alagoas, né? Geografia, história, folclore, artesanato, ou seja, deu um pacote bacana de alagoanidade. E no que essa música está nesse meu terceiro disco, né, que é o Ventos do Nordeste, as pessoas que ouviam a música diziam que aquela música era um novo hino para Alagoas. E aí eu digo, opa, novo hino? E o velho hino? Então, fui tratar de aprender o velho hino de Alagoas, que, claro, eu conhecia um fragmentozinho, que era Tô liberdade formosa, gloriosa. Isso aí, o Alagoas, estrela radiosa. E era o que a gente sempre lembra um pedaço do hino, mas ninguém lembra tudo. Aí eu fui buscar aprender, deu trabalho para aprender a tocar esse hino. E eu resolvi que no show de lançamento do meu disco, Ventos do Nordeste, no Teatro Teodoro, no tal 17 de maio de 2000, para eu introduzir a música Não Há Quem Não Morra de Amores Pelo Meu Lugar, que seria um novo hino para Alagoas, eu resolvi que eu ia introduzir essa música através do hino, do velho hino, do hino oficial de Alagoas, né? Luiz Mesquita e Benedito Silva, né? Benedito Piston, toda a melodia, Luiz Mesquita, toda a letra. E eu cantei no Teatro Teodoro, voz e violão, num show de forró. Antes de cantar o Não Há Quem Não Morra de Amores Pelo Meu Lugar, eu cantei o hino de Alagoas. E foi um momento muito especial, que fez com que no final do show, eu tinha encerrado o show com uma música bem para cima, Beatatá e Coco Alagoano, que é Beatatá de Ekel Tavares, Jaime da Altavila, e o show terminou em alta, com Beatatá, Beatatá. E aí, bis, 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 mais um. E aí eu digo, peraí, o hino não tinha dado tão certo, eu bisei com o hino de Alagoas, lá no mesmo show do teatro. Então, o hino de Alagoas
aconteceu 2 vezes na mesma noite, no mesmo palco, Teatro Teodoro. Terminou o show, eu recebi no camarim a visita do, na época, Major Paiva, da Polícia Militar, que assistiu o show de um camarote lá. E ele disse que tinha se emocionado muito cantando o hino de Alagoas e tal. E me perguntou se eu cantava o hino nacional. Também eu disse, não, mas vou tratar de aprender. Ou seja, 17 de maio de 2000 começou a minha história com os hinos. Começou pelo hino de Alagoas, que me levou ao hino nacional e na sequência, né? Engraçado que nesse mesmo ano de 2000, em setembro, 16 de setembro, o Givaldo Kleber tinha na Educativa um programa ao vivo, tocando gravações, mas o programa era apresentado ao vivo. Não sei se era de meio-dia às 2 ou era de 2 às 4. Eu sei que é o seguinte, que eu tinha passado para o Givaldo o MD, né, com a gravação do ao vivo do hino de Alagoas, do Teatro Teodoro. E o Givaldo, no 16 de setembro, caiu num sábado, caiu num sábado, o programa era dia de sábado, e ele tocou o hino de Alagoas, a minha voz e violão. E as pessoas começaram a ligar para a rádio, e ele rebisou, tocou 3, 4 vezes durante o programa, as pessoas pedindo, ligando e pedindo. E ele disse, minha gente, depois do programa eu vou deixar tocando aqui e tal. Resultado, no mesmo ano, né? Aí criou-se essa minha marca com o hino de Alagoas, e aí eu fui tratar de gravar em estúdio, né? Gravei com Almir Medeiros, Fernando Melo do Duofel, no violão de 12, Almir Medeiros no violoncelo e eu no violão de 6 normal. Nós gravamos no estúdio do Almir, o mesmo estúdio que eu tinha gravado o meu disco Ventos do Nordeste, né? O disco onde estava a origem da história dos hinos, etc. Bom, com isso, daí para frente, naturalmente, eu comecei a desenvolver a ideia que, claro, eu levei, foram 4 anos pesquisando isso, de 2005 até 2009, foi quando eu fui cuidar de fazer esse projeto dos hinos, buscando na minha memória, né, os hinos que eu lembrava um trechinho ou outro, e deu no meu disco chamado Brasil Hinos à Paisana, um disco só com hinos cívicos, os hinos oficiais brasileiros, etc., canções do Exército, Marinha, Aeronáutica, com acompanhamento de música popular brasileira, violão, piano, cavaquinho e tal, respeitando letras, melodias e tal, bonitinho. E esse disco realmente é um marco fantástico, porque ele culminou esse trabalho dos hinos com a minha ida ao programa do Boldrin, programa Senhor Brasil, na TV Cultura São Paulo, em 2010. E eu fui fazer esse programa lá do Boldrin com os hinos, porque o disco chegou no Boldrin, na época, através de Efigênio, que era diretor do Sesc, me fez esse disco chegar na mão da produção do Boldrin, e o Boldrin me chama para ir fazer os hinos lá. E essa marca, na minha trajetória, essa marca é uma marca na história da televisão brasileira, porque é uma situação única. Porque, na realidade, a história, eu digo que eu sou um forrozeiro entre tantos, um forrozeiro cantador de hinos, porque essa marca de cantador de hinos, essa coisa é minha, porque foi comigo que aconteceu, e essa patente de cantador de hinos, essa patente eu reivindico para mim. Aí chega agora, depois de muito lá atrás, eu pensar muito num site, eu queria ter um site, faz tempo que eu queria ter um site, mas desisti porque eu não sabia o que eu queria fazer com um site, o que é que eu queria botar dentro do site. Aí quando é agora, eu comecei em 70, comecei a compor oficialmente em 76, a gente está aqui 22, está próximo, mais de 40 anos, você está aí. Mais de 40 anos de atividade, quase 50 anos de atividade. Eu estou cuidando de disponibilizar dentro de um site
essa caminhada inteira, né? Essa trajetória toda, com todas as suas diversas situações e tal, muito registro, né? Muita coisa, e eu estou colocando isso dentro de um acervo permanente, de um lugar onde eu mesmo possa me visitar, e eu, para fazer esse site, eu estou me revisitando, e está sendo muito importante para mim poder contar essa história até aqui, eu estou fazendo essa nova marca, 2022, bicentenário da independência, né? 1822, 2022, é uma data importante para o Brasil em termos de independência. E aí, eu estou fazendo desse 2022 um marco zero, mais um divisor de águas para mim, a partir desse site onde eu junto tudo que eu fiz até hoje, para poder começar a mostrar as novidades, né? Porque a gente não para, graças a Deus. Então, essa marca, essa linha de 2022 vai fechar um pacote bacana, e daí para frente vamos às novidades e vamos trabalhar tudo isso que está dentro desse site, que eu arranjei um jeito de dizer assim. Com esse site eu pretendo vazar uma carreira secreta de sucesso. Eu tenho uma carreira de sucesso secreta. Pouca gente sabe dessa carreira. Então, eu quero quebrar, eu quero violar esse segredo, eu quero dar para que as pessoas possam ter acesso a tudo que eu já fiz até agora, que vai ser tudo novidade. Para a maioria absoluta das pessoas vai ser tudo novidade, porque, afinal de contas, para mim, até que estou me redescobrindo, está servindo como novidade. Imagine para quem não sabe de mim, porque a gente não sabe de quase ninguém, e a internet hoje permite que a gente se mostre, né? E é com essa intenção que eu quero começar esse novo momento, mas dizendo, minha gente, olha, até aqui eu já fiz esse bocado de coisa. Agora vamos para frente, mostrar isso tudo que eu já fiz, e vamos trazer novidades, porque todo dia é dia de começar. Alagoas, estrela radiosa, que refúgio ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em toas, salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em toas, salve, ó terra vitoriosa,